Olá, minhas queridas, é muito bom estar aqui com vocês de novo. E continuando o nosso tema, Florescer no Deserto, hoje a gente vai falar um pouco de Abraão e Ló. Lá em Gênesis 13, capítulo 11, é uma história que você já conhece. Abraão, ele tinha um sobrinho Ló, e quando Deus falou para Abraão sair da terra dele, largar a parentela, tudo, ele foi com seus bens e tal, mas ele levou Ló. Deus não falou para ele levar Ló, mas ele levou. E eles andaram juntos por muito tempo. Eles eram parentes próximos, eles devem ter crescido juntos, eles até se chamavam de irmãos. E nessa peregrinação que Deus mandou Abraão ir, e ele obedeceu, os dois cresceram também em propriedades, em bens, em pastores, em ovelhas. E para evitar conflito, porque os pastores deles já estavam entrando em discussão entre eles, eles resolveram se separar. Então o que Abraão fez? Ele deu a oportunidade para que Ló escolhesse que terra que ele queria. Então Ló escolheu para ele toda a campina do Rio Jordão, que era verde, linda, e lá foi ele. E assim eles se afastaram um do outro. Isso a gente vê lá em Gênesis 13, 11, que diz assim: as campinas do Jordão eram verdes e bonitas. Aparentemente, um local próspero para recomeçar. Feita a sua escolha, Abraão ficou com o lado oposto, a terra de Canaã, um lugar considerado como deserto circundante. Bom, a gente vê que Ló, ele escolheu pela aparência. Ele não consultou a Deus. Qual seria o melhor para ele fazer, o melhor que... Não, ele foi. E mesmo estando num lugar onde a terra era boa, ele não floresceu. Ele fracassou. Por quê? Porque ele começou a se corromper lá naquela região de Sodoma. Ele deve ter olhado, ter observado, e ele viu que o outro lado, as terras eram áridas, secas, e ele deve ter pensado, eu vou para lá, porque lá é muito mais fácil de prosperar. O outro lado vai ser difícil, vai dar trabalho, vou ter que trabalhar muito mais, então vou para lá. E foi justamente nesse solo seco que Ló rejeitou, mas que Abraão se estabeleceu, e conforme a vontade de Deus, ele prosperou. E é isso que Deus quer, que todas nós prosperemos onde quer que a gente vá, em todos os aspectos da nossa vida. Você percebe que aqui não é o lugar ou a circunstância que define a vitória ou o fracasso, mas as nossas escolhas e atitudes, da mesma forma que Ló e Abraão. Nós temos uma história parecida. Veja só, Adão, ele fracassou no jardim, e Jesus, ele venceu no deserto. Então, não são as aparências. Às vezes, quando tudo parece que está bem, a gente vai prosperar, e quando tudo parece que vai mal, a gente vai cair. Mas não é assim. E como eu falei antes, Deus, ele não evita a gente de passar, de entrar no deserto, mas ele vai te conceder e te capacitar, te dar força para passar por ele, florescendo. O nosso problema é que a gente foca nas aparências. Abraão, ele ficou mais rico do que ele já era naquela terra seca. Então a gente acaba focando nas aparências e não no sobrenatural de Deus. A gente fracassa quando a gente deixa Deus do lado de fora da situação e faz as nossas próprias escolhas, como Ló fez. Mas nós florescemos quando a gente deixa Deus ser o centro das nossas vidas e que Ele nos guie na direção certa. Seja o caminho um jardim ou um deserto. Então eu te desafio a florescer onde Deus te plantou. Não fique esperando estar nas campinas do Rio Jordão, nos jardins para florescer. Busque o adubo da sua fé e coloca aí na sua terra. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E você vai ver o seu deserto se transformar num oásis. Porque o poder para florescer
não está em mim, não está em você, não está na circunstância, mas está no sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E a mensagem para você hoje é: tudo que é plantado conforme a vontade de Deus vai florescer. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou. Isso está lá em Cantares 2:12. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas, cheio de flores. O deserto cantará de alegria. Isaías 35:1. Deixa Deus regar a sua terra. Deixa Deus fazer você florescer. Deixa Ele regar a sua fé. Porque chegou a hora de você florescer. Chegou a hora do sobrenatural de Deus na sua vida, para que você floresça e te dê muitos frutos, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê uma fé tanta, Pai, que a gente não vai mais focar nas circunstâncias, não vamos mais focar se está favorável ou desfavorável, mas vamos crer no Teu sobrenatural na nossa vida, a ponto da gente florescer, seja lá o ambiente ou a circunstância que o Senhor permitir que a gente esteja. Eu profetizo sobre as nossas vidas o Teu poder e o Teu sobrenatural e a fé que vai além do que nós possamos entender, em nome de Jesus. Amém.